Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos nesse lugar, nesse dia de chuva. Glória a Deus por isso. Se for um dia de sol, glória a Deus também, porque o Senhor, Ele não muda e nós devemos dar graças ao Senhor por todas as coisas. Amém? Por todas as coisas. Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1, para nós iniciarmos nessa noite. Nosso culto em adoração ao Senhor. Nós viemos aqui hoje para dar algo a Ele. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Mateus, capítulo 5, versículo 1, você encontrou? Diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, irmãos? Da mesma maneira que o Senhor subiu aos montes para ensinar aos discípulos, e os discípulos se aproximaram dele, da mesma maneira nós nesse lugar, nós devemos procurar o quanto pudermos nos aproximar do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Assim como os discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, ensinar as bem-aventuranças, irmãos. E eu quero me atentar ao versículo 12, porque diz que nós devemos nos alegrar. Alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Se nos insultarem, se passarmos por situações difíceis, nós devemos nos alegrar. Porque em cada bem-aventurança dessa que nós lemos, há uma recompensa. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Em tudo aquilo que nós passarmos pelo nome do Senhor, há uma recompensa, irmãos, que nos espera, que nos aguarda. E isso deve alegrar o nosso coração. Amém? Essa recompensa, a presença do Senhor nas nossas vidas, que nos direciona, deve alegrar o nosso coração. Deve ser motivo de nós sermos um povo que se regozija, porque sabe que há uma recompensa que nos aguarda. Amém, irmãos? Então, em todo o tempo, nós precisamos nos aproximar do nosso Senhor para sermos ensinados por Ele. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele está aqui. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento.
O Senhor, Ele está aqui. E assim como Ele olhou para as multidões, Ele também olha para nós nessa noite. Ele olha para o nosso coração. Ele olha para a nossa situação. Ele olha para as nossas necessidades. E de acordo com aquilo que nós precisamos, Ele irá nos ensinar. Porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe as áreas que nós precisamos mudar. E nós precisamos nos aproximar dEle com um coração puro, um coração cheio de misericórdia. Diz que os puros de coração, eles verão a Deus. E nós precisamos buscar ter esse coração puro, se nós quisermos vermos o Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Jesus. Não há melhor lugar, Senhor, do que estarmos, Senhor, em Tua presença, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. De geração em geração, que o Teu nome, Senhor, possa ser proclamado, Pai. Os céus e a terra declaram, Senhor, a Tua autoridade, Jesus. Nós Te glorificamos e nós Te exaltamos, Pai. Nós reconhecemos, Pai, o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Jesus. Nós reconhecemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Obrigada, Jesus, por nos reunir aqui. Obrigada, Senhor, porque em todo momento o Senhor tem nos ensinado, Jesus. Em todo momento o Senhor tem buscado nos ensinar, Deus. Eu peço ao Senhor que nos dê, Pai, um coração puro, Senhor. Um coração que Te busca. Um coração que tem fome e sede de Ti. Eu peço ao Senhor que nos dê um coração cheio de misericórdia, cheio, Senhor, de bondade, Senhor. E em toda, Pai, qualquer situação que nós passarmos, de dificuldade, de necessidades, de enfermidade, Jesus, de tristezas, nós queremos, Pai, ser um povo alegre, porque nós conhecemos o Senhor. Mesmo quando nós formos perseguidos, Senhor, nós queremos nos alegrar no Senhor, porque grande é a nossa recompensa. Grande é a nossa recompensa, Jesus. Grande é a nossa recompensa. Obrigada, Senhor, por nos reunir nessa noite. Se manifesta, Jesus, nesse lugar da maneira que Tu queres, Jesus. Fala aos corações, Senhor. Ministra, Jesus, a Tua vontade sobre a Tua igreja, Senhor. Tu sabes aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos, Pai. Tu sabes das nossas necessidades espirituais e emocionais, Pai. E nós cremos que há uma porção do Senhor para as nossas vidas nesse lugar, Jesus. Eis aqui, Senhor, o meu coração. Eis aqui, Senhor, o coração da Tua igreja, Jesus. E é em Teu nome, Senhor, que eu oro e eu Te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glorificamos, Senhor, e Te exaltamos. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesse lugar, Jesus. O Senhor sabe das nossas intenções, das nossas motivações. Senhor, formoso Tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, Tua graça invade-me. Senhor, formoso
pois quando está neste lugar, tua graça invade-me. A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é tua glória, vive em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é tua glória, vive em mim. Minha recompensa é tua glória, vive em mim. Minha recompensa. Senhor Jesus, tu és a nossa recompensa, Senhor. Tu és a nossa recompensa, Senhor. A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é tua glória, vive em mim. Minha recompensa é tua glória, vive em mim. Tu és minha recompensa, tua glória, vive em mim. Tu és minha recompensa, tua glória, vive em mim. Vive em mim. Aleluia, Jesus. Tu és sim, Senhor, a nossa recompensa. Não há alegria maior do que Deus, Senhor, nas nossas vidas. Não há alegria maior, Senhor, do que desfrutar, Jesus, da tua presença. Não há, não há. Não há, Senhor. Não há, Jesus.
fonte de água viva. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Quero beber, eu quero beber do teu rio, Senhor. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, Jesus, tu és a fonte. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Queria convidar você a vir ofertar na casa do Senhor essa noite. Que você pegue sua oferta e venha com muita alegria declarando essa canção mais uma vez. Amém, irmãos? Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de água viva. Te adoramos, Jesus. Você pode estender sua mão para cá, para nós orarmos. Pai Santo e amado, graça te damos por tua bondade, por tua misericórdia. Exaltamos o teu nome, porque se temos o que ofertar em tua casa, aprove o Senhor derramar sobre os nossos celeiros. E eu te dou graças por ter cuidado das nossas vidas e nos reunir aqui nessa noite, ó Pai,
para adorá-lo, bendizê-lo e aprender mais do Senhor e com o Senhor. Por isso, guarda o nosso coração, a nossa mente, guarda o nosso lar, guarda, ó Pai, a nossa vida, para que possamos viver sempre por louvor da Tua glória. Eu te agradeço e oro abençoando cada filho Teu que semeou nessa noite e trouxe a sua fidelidade em Tua casa. Te exaltamos por Tua misericórdia e o Teu amor e oramos assim crendo e confiando no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com você? Você parece que está com frio? Glória a Deus por esse dia. Dia de bastante chuva. E para mim de bastante descanso. Hoje descansei bastante. Pensa, um homem de descanso fui eu hoje. Parecia meu sabate hoje. Deus é bom. Deus é bom. Irmão, se você quer ir, a gente está reunindo os irmãos para ir para o aniversário da igreja sede amanhã e sábado, tá bom? Se você desejar ir, nos procure ainda no final do culto, tá bom? Porque se não tiver tanta gente para ir no ônibus, a gente cancela a viagem. Amém, irmãos? Sábado, os jovens teriam o evangelismo, mas se for todo mundo lá para Castanhal, não vai haver o evangelismo dos jovens no sábado à noite. Amém? Glória a Deus. Domingo nós temos o nosso culto de celebração, domingo agora, 24, nosso culto de celebração, e, se Deus nos permitir, mês que vem, 19 a 21 de abril, a nossa conferência de missões, um tema extraordinário. Aleluia, irmãos! Nossa conferência será uma bênção, eu creio nisso. Deus tem ministrado ao meu coração coisas grandes para esses dias e será realmente um tempo abençoador do Senhor em nossas vidas. Aleluia! Eu quero chamar a sua atenção, que você anote também, não está na agenda, mas no dia 6 de abril, primeiro sábado de abril, nós vamos fazer um culto para casais, tá bom? Vai ser um culto mesmo, não vai ser jantar, vai ser um culto de casais, onde vamos abordar alguns temas bem específicos que a gente não pode tratar no culto da família, porque há de menor no nosso meio. Amém? Mas nesse culto de casais, dia 6 de abril, nós vamos poder avançar no ensino para os casais. Você diz glória a Deus por isso? Maravilha, 6 de abril, tá bom? Abra comigo, por favor, a Bíblia, a Palavra do Senhor, para a gente iniciar a mensagem dessa noite. Estamos no nosso horário. Mateus capítulo 7. Eu quero fazer uso de um texto muito conhecido mesmo, e dele a gente discorrer e avançar com relação a esse tema. Amém? Domingo o pastor Gilvaldo estava ministrando, e ao mesmo tempo o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, e eu anotei quase toda a ministração de hoje, domingo. Na hora do culto, o pastor Gilvaldo ministrando e eu ministrando aqui no meu caderno, já preparando a mensagem de hoje. Deus é bom. Aleluia. E hoje eu quero falar sobre os 3 desafios do lar. 3 grandes desafios que todo lar enfrenta ou vai enfrentar. Todos, sem exceção, enfrentarão esses 3 desafios. Amém?
de crente, de ímpio, todos os lares, todas as famílias enfrentarão esses 3 desafios, e a maneira como saímos desses desafios depende exclusivamente da nossa obediência à palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. E 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos e oramos confiadamente na Tua palavra e no Teu Espírito que repousa sobre nós, Teu Espírito que decidiu fazer em nós morada, e hoje temos a plena convicção de que há em nós a mente de Cristo, e todos os dias isso tem gerado em nós o Teu próprio coração. E eu oro para que a vida abundante do Senhor possa repousar sobre as nossas vidas e de forma abundante. Que a Tua vida flua em nós e flua também através de cada um de nós. Fica conosco nessa noite, nos abençoa, Pai, com o entendimento da Tua palavra, e que possamos sair daqui decididos a obedecer aquilo que o Senhor compartilhar conosco nessa noite, para a glória do Teu nome. Te agradeço e oro pelas famílias aqui reunidas nessa noite, fazendo isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse ramo é das caixas mesmo, é parte elétrica isso daí. Fique tranquilo, sente e aproveite. Fique em paz. Os 3 desafios do lar, irmãos, estão descritos bem aí, e não é ordem, tá bom? Mas para mim serviu de ordem, mas não é exclusivamente uma ordem que eu quero seguir com você. Mas 3 grandes desafios que nós nos deparamos nesse texto está, primeiro, na fundação dessa casa, segundo, no telhado dessa casa, e você vai entender isso muito bem, e terceiro, nas paredes dessa casa. Amém, irmãos? Pastor, eu não vejo nada disso aí nesse texto, e é por isso que eu preciso que você esteja com seus olhos atentos e os seus ouvidos muito mais. Aleluia! Quando nós lemos que toda casa vai enfrentar ventos, chuvas, tempestades. Todas as casas. Jesus não faz distinção das casas quando ele fala de Mateus capítulo 7. Ele fala daquele que ouve e pratica, daquele que ouve e não pratica. E todos nós realmente enfrentaremos dias de chuva, dias de escuridão, dias de muita tempestade, em que a nossa fé, a nossa casa, ela é sacudida pelo vento, ela é sacudida pela tempestade da vida, e isso, irmãos, é natural. Amém? Sua casa não é a única que passa por isso, e nem vai ser a última a passar por isso, infelizmente. Todos vão enfrentar dias de chuva, todos vão enfrentar dias a quais irá ser provada o nosso fundamento. As nossas raízes, elas serão provadas, experimentadas, testadas. Todos nós vamos passar por isso. Amém, irmãos? E a maneira como nós vamos responder, reagir ou passar por esse momento da nossa vida está exclusivamente apontada e firmada na decisão que nós tomamos de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amém? Não adianta simplesmente ouvir,
não adianta simplesmente conhecer se nós não decidirmos viver a palavra de Deus em obediência. A chuva vai vir e a nossa casa vai cair. As águas vão transbordar e a nossa casa vai cair. O vento vai soprar e a nossa casa vai cair. Não é o conhecimento que nos mantém de pé e muito menos simplesmente ouvir. Não adianta você querer usar o texto do apóstolo Paulo à igreja aos Romanos que diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Realmente é a fé, mas essa fé ela precisa estar fundamentada em nossa obediência, porque fé sem prática é morta. É você ouvir coisas que não vão gerar vida em você pela sua própria decisão de não obedecer. Diga misericórdia. Amém, irmãos? Então, se a nossa vida vai enfrentar esses 3 desafios, e eu quero começar falando sobre o fundamento, qual deve ser o fundamento desse lar diante dos desafios? A obediência. Amém, irmãos? A obediência à palavra deve ser o nosso grande fundamento para que, transbordando as águas, e entenda, transbordar fala de começar a brotar de baixo. Fala de vir daquilo que aparentemente não tem nada, mas começa a brotar, atingindo primeiro o fundamento. Diga aleluia por isso. Irmãos, o transbordar, ela atinge primeiro as nossas raízes, o fundamento. Você crê nisso? E isso, irmãos, na nossa vida, fala de quando nós, sem perceber, entenda isso, sem perceber, começamos a testemunhar da transformação de Deus em nossa vida. Amém? Pastor, eu não entendi isso. Se o transbordar fala de atingir primeiro os nossos fundamentos, as nossas raízes, aquilo que ninguém vê, é dentro de casa que nós somos realmente conhecidos. É dentro de casa que realmente nós somos revelados. Se assim como a gente é amigo, paciente, legal com os de fora, só os de casa vão dizer se isso é verdade ou não. É a nossa raiz, é o nosso fundamento, é o nosso lar, que vai poder espelhar realmente a autoridade que nós carregamos. Amém, irmãos? Vou repetir isso, é o nosso lar que vai espelhar a autoridade que nós verdadeiramente carregamos. Porque quando eu ouço um homem dizer que é ungido pelo Senhor, que é aquele homem usado por Deus, mas a sua esposa não está ali, não concorda com aquilo que ele faz, não aprova o seu estilo de vida, esse homem não tem autoridade. Ele pode falar que tem, mas ele não tem. Amém, irmãos? E entenda que isso é sério ao ponto do apóstolo Pedro dizer que as orações desse homem, elas são impedidas. Ele pode chorar, mingar, sapatear, fazer cair pedra do céu, mas a sua oração não é ouvida por Deus, porque dentro da sua casa ele não tem autoridade. Quando transbordam as coisas que enfrentam os seus fundamentos, ele falha em seu testemunho, primeiro, dentro da sua casa. Diga misericórdia, pastor. E muitas vezes, quando transborda as coisas externas, elas revelam que o nosso fundamento, ele não é Cristo. Ele revela o nosso fundamento de uma forma muito instável, em que dias e situações nós somos obedientes e outros dias nós não somos obedientes. Algumas coisas eu amo obedecer porque me convém, outras coisas eu não gosto de obedecer porque vai de encontro à minha vontade. E isso é manifestado dentro de casa. Aleluia. Um homem sorridente, feliz, né? Não, ali o irmão é muito alegre. Realmente, pergunte para os filhos se dentro de casa ele é esse homem alegre. Se ele é esse homem brincalhão. Se ele é realmente esse homem que aparentemente é divertido estar perto dele, ou se é um homem ranzinza, rancoroso, que não consegue dentro de casa manifestar essa alegria dele. Aleluia.
E isso transborda, sabe quando? Quando nós queremos fazer coisas sem a autorização de Deus, porque nós não estamos cuidando daquele que é primeiro e primordial na nossa vida, que é a nossa casa. Aleluia. Amém, irmão? O nosso fundamento de obediência, ele precisa estar manifesto primeiro dentro da nossa casa. Aleluia. E olha o que diz Provérbios 21, 20. O Jonas vai colocar aqui hoje, que ele é o rapaz do Data Show. 21, 20 diz que há tesouros preciosos e azeite na casa de quem, irmãos? Do sábio. A casa do homem sábio tem tesouros preciosos e azeites. Jesus diz que o homem prudente é aquele que ouve e pratica. O homem sábio, ele edifica, tem um fundamento da sua casa muito estabelecido onde? Em Jesus, obedecendo, porque riquezas é fruto de obediência aos princípios de Deus. Amém, irmãos? Riquezas é fruto de obediência aos princípios de Deus. Aí você pode dizer, não pastor, mas tem um ímpio que ele rouba e ele é próspero. Grande é a sua ruína, fruto de roubo, não vinga. Mas os filhos de Deus, irmãos, a sua riqueza é fruto da sua obediência aos princípios de Deus. Amém, irmãos? Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer fazer de você próspero, mas do jeito correto, obediente, não enganando, não trapaceando, mentindo, não emprestando com usura, com juros. Isso não convém a cristão. Amém? Um agiota gospel. Não existe isso. Não existe isso. Aleluia. Quando as coisas transbordam, e eu digo provações, começam a querer brotar em nossas raízes, em nossos fundamentos, ali é a hora de eu e você demonstrarmos a nossa obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? A nossa obediência dentro de casa vai revelar quem é o Senhor dessa casa. Aleluia! E por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos que essa casa vai enfrentar o segundo desafio, e o segundo desafio é a chuva geralmente vai bater onde, irmãos? No telhado, né? Sim ou não? Geralmente no telhado. E o que isso representa para nós? Telhado para nós, pensando em nós como casa, fala da nossa mente, da nossa cabeça. Aleluia? Se nós somos morada de Deus, casa do Altíssimo, se a chuva vai bater na nossa cabeça, fala daquilo que está no nosso pensamento, na nossa mente. E entenda, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve que Cristo é o cabeça do marido. O marido, o cabeça da esposa, da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Amém? E o que isso fala de quê, irmãos? De cobertura. Você está me entendendo bem? Cristo precisa ser cobertura de quem, irmãos? Do marido. Precisa ser o telhado sobre a cabeça do marido, produzindo neste marido a mente de Cristo. Por quê? Porque as chuvas vão vir. Pensamentos impuros, impróprios, eles vão vir, serão lançados na mente do homem, e esse homem, com a sua cabeça coberta, amém, resistirá às chuvas da tentação. Você entende isso, irmãos? Se a nossa mente ela está aberta a tudo, é um perigo. Nós não podemos estar com a nossa mente aberta a tudo. Amém? Vou lhe explicar isso claramente pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: olha, ouçam todas as profecias, mas retenha somente aquilo que é bom. E na minha mente não pode ter qualquer coisa.
A minha cabeça, ela não pode ter qualquer coisa. Por quê? Porque a minha mente deve ser a mente de Cristo. Quem cobre a minha mente é o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo escreve ao Filipenses, ele diz que Cristo é o local onde nós devemos guardar os nossos pensamentos e o nosso coração. Filipenses capítulo 4, verso 6. Amém, irmãos? Por quê? Porque Cristo é o cabeça do marido. Amém. E sabia que essa palavra, em 1 Coríntios 11, deixa lá, Jonas, por favor. 1 Coríntios 11, 3. Essa palavra cabeça, ela não fala simplesmente de um membro do corpo. Essa palavra cabeça, no original, ela fala de quem é chefe e de quem é o guia. Você está me entendendo? Então, como diz os meninos, traduzindo para os miúdos, se Cristo é o cabeça do homem, Cristo é o chefe do homem. Cristo é o guia do homem. Não é uma figura do corpo humano, mas sim uma figura de alguém que está no comando. Amém, irmãos? E homens, entendam isso com seu coração muito aberto. Jesus sabe o peso que é de uma família. O peso que é de uma noiva, de uma esposa, da responsabilidade que o homem tem dentro de um lar. Jesus sabe o peso disso. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, que ele diz que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque Jesus sabe a responsabilidade de um homem dentro do lar. E por isso ele se põe na autoridade de ser o nosso guia, de ser a cabeça do homem. Aleluias! Quando você não souber o que fazer com a sua esposa, vá pedir orientação àquele que sabe. Amém, Ramon? Jesus me ajuda, como é que eu vou cuidar dessa mulher? Pensa no temperamento, Jesus. Ele, como nosso guia, vai direcionar a mim e a você a cuidarmos de forma excelente das nossas esposas. Amém, irmãos? E nós temos e carregamos, nós homens, uma responsabilidade grande, porque a comparação do nosso amor é comparada ao amor de Cristo. Assim como Cristo amou a igreja. Nem menos, e muito menos mais do que isso. É equiparado, equilibrado no prumo de Cristo pela sua igreja. Aleluia. Repita comigo: o telhado que resiste à chuva é uma mente governada, guiada pelo Senhor. Aleluia. Porque muitos dardos inflamados do maligno, eles vão sempre alcançar onde? A nossa mente. E é ali que começam nossas grandes batalhas e é onde nós carregamos elas muitas vezes escondidas. Muitas batalhas na mente ficam escondidas, ocultas, e nós tentamos lutar só, e isso não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque batalhas na mente se vence com confissão. Amém, irmãos? Vou repetir: batalhas na mente se vence com confissão. Por isso hoje nós temos tantos consultórios psicológicos, e as pessoas, quando estão com problemas mentais, psicológicos, vão fazer o que lá, irmãos? Confessar. Senta lá e diga qual é o seu problema, e a pessoa começa a discorrer um pergaminho daquilo que está abalando as suas emoções, a sua mente. Por quê, irmãos? Porque problemas emocionais, mentais, se resolve com confissão, botando para fora. Aleluia! E nós precisamos entender esse princípio ao ponto de vivermos isso dentro do nosso lar. Por quê? Porque assim cuidaremos muito bem da nossa família. Amém, irmãos? E eu quero chamar sua atenção para isso. Porque nós devemos cuidar bem da nossa família, porque é o nosso maior e mais precioso tesouro que nós temos. É a nossa família. Não são os carros que você vai comprar, as casas que você vai deixar para os filhos, netos, bisnetos. Não é casa na praia de Salinas que você vai deixar helicóptero para o Leonardo voar. Não é isso o seu tesouro.
pastora falou muito bem sobre isso, falando sobre gerações, quinta-feira passada. Ela foi muito enfática naquilo que ela estava falando de uma geração ensinar a outra a conhecer a Deus. Amém, irmãos? E precisamos ter a importância devida para que as chuvas, quando vierem, tenha e haja sobre nós um telhado de proteção, blindando principalmente a nossa mente. Posso seguir com você? Aleluia! E eu quero ler um texto, o Jonas vai colocar para mim, Provérbios 18, 20, Jonas. Vou te usar, tá aí, já devo te usar. Provérbios 18, 20. Olhe para esse texto, por favor. Vamos ler juntos? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Vamos ler mais uma vez, por favor? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Essa expressão do fruto da boca o coração se alegra, ela fala de mente. Porque no Antigo Testamento, muitas vezes que você encontra a palavra coração, está falando de mente. É a mesma palavra, que hoje a gente traduz diferente. No Novo Testamento, realmente, isso fica mais claro, essa divisão do que é coração, emoções, e do que é mente, psicológico. Mas no Antigo Testamento, não. O hebraico antigo, ele traduz como se fosse um só elemento. Os irmãos estão me entendendo? Então imagina, se a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, o fruto que a nossa palavra vai produzir, vai alegrar primeiro o meu coração. Aleluia? Dividindo para os miúdos, para você entender isso mais claramente dentro da sua casa. Se você libera palavras que ferem o seu cônjuge, não tem como o seu coração ficar alegre. Se aquilo que sai da sua boca não alegra o outro que está dentro da sua casa, não tem como o seu coração se alegrar. E geralmente essas palavras só saem porque o nosso coração está magoado, ferido. E aí manifestamos isso através das nossas palavras. Diga misericórdia. E precisamos ter um zelo para que o nosso coração esteja sempre alegre, primeiramente com aquilo que nós falamos. Amém, irmãos? Ah, pastor, eu falo tudo, não guardo nada. Que bom. Mas a maneira com que você faz isso, você pode estar machucando alguém. Aleluia. Não produza a sua verdade, transformando ela em arrogância. Não use da verdade para ferir ninguém. A verdade por si só, ela já entra, ela penetra no coração, divide alma e espírito, ossos e medulas. Ela faz isso, sem eu precisar ser arrogante, sem eu precisar me exaltar. Amém, irmãos? E se o nosso coração não está feliz, automaticamente as nossas palavras não vão gerar bons frutos dentro do nosso lar. E muitos casamentos são destruídos por causa daquilo que falamos. Muitos relacionamentos hoje estão frios, quase destruindo. O cara está aguentando e a mulher está aguentando porque é crente, e não quer separar. Mas já ouviu tanta coisa, já escutou tanta coisa, que não tem mais prazer nem alegria no casamento. Diga misericórdia. E a nossa família, irmãos, o nosso lar, ele precisa ser um lugar de delícias. O nosso ambiente familiar precisa ser um lugar de segurança, de alegria, de paz. Aleluia, irmão. E quando as chuvas batem nessa mente que não é governada por Cristo Jesus, quando as chuvas batem nessa mente que não tem mais cobertura de Jesus Cristo, e eu falo cobertura no sentido de governo, Jesus já não governa mais a mente, meu irmão, você começa a perceber crentes chamando palavrão, falando palavras torpes. Pastor, o que é isso? Um homem, uma mulher com o telhado descoberto. Não tem mais governo sobre a sua mente. Não o governo de Cristo. Amém, irmão? Não mais o governo de Cristo. Posso seguir com você? Você quer se fartar do fruto da sua boca? Você quer alegrar o seu coração?
Que os seus lábios sejam um manancial de vida para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que seus lábios sejam um manancial de vida, primeiro dentro do seu lar, de oração, de quebrantamento, de intercessão. Onde? Na sua casa. Na sua casa. Glória a Deus. Terceiro desafio, fala do vento. E esse aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com você. Aleluia. Onde os ventos vão incorrer? E eu quero que você possa parafrasear comigo essa expressão para você compreender isso aqui no nome de Jesus. Amém, irmãos? O vento ele vai confrontar com as nossas paredes. E paredes dentro de uma casa, ela fala de duas coisas. Amém? Paredes numa casa fala de duas coisas. Aponta para proteção e limite. Vou repetir. Paredes dentro de uma casa fala de duas coisas. Proteção e limite. Protege quem está dentro e põe limite para quem está fora. Meteu a cabeça na janela, pega uma cacetada. Botou o pé para fora, também pode pegar uma cacetada, porque sai do limite de proteção. E o vento ele vai incorrer nesse sentido, por quê? Porque as paredes, e aqui eu quero chamar a sua atenção, lembre do que eu estou falando sobre nós sermos casa de Deus, comparando e colocando a nossa vida, e é o que Jesus está dizendo, o homem prudente é como o homem que edificou a sua casa, fundação. Amém? Chuva bate na cabeça. Transbordar as águas fala dos nossos pés, dos nossos fundamentos. Aleluia. E vento fala dos nossos limites, das paredes, da proteção. Aleluia. E algo eu me lembrei hoje de tarde eu me lembrei disso, que toda pessoa que ela está enfrentando problemas psicológicos e às vezes tem fobia de algumas coisas, os psicólogos usam de uma estratégia. Qual é? Principalmente quando se trata de fobia de lugares apertados, de lugares escuros. Os psicólogos eles tratam de uma área. Eles falam e tratam como a área da proteção, em qual eles dizem para aquela pessoa que está com fobia, ele diz, cruze seus braços. Esse é o seu espaço. O espaço dos seus braços é o seu espaço, é o seu ambiente. Ambiente de quê? De proteção. Seu limite. Amém? Agora, usando essa mesma analogia dos psicólogos, se os ventos vão bater contra os nossos limites e contra aquilo que nós estamos tentando proteger, automaticamente isso vai falar dos nossos relacionamentos laterais. Amém, irmãos? Vou repetir, isso vai falar dos nossos relacionamentos laterais, onde eu posso com a minha mão abraçar ou expulsar. Onde eu determino o limite para aqueles que estão longe, que não fazem parte da minha família, e digam, não, daqui para lá é o seu espaço, daqui para cá é a minha casa, é a minha família. Amém? Como aqueles que são meus, eu posso trazer para perto e abraçar, cuidar, fazer como uma galinha, colocar debaixo das asas, proteger, tudo com os meus braços. Amém? E eu chamo a sua atenção para isso, por quê? Porque com o passar dos anos, nós deixamos de abraçar. Com o passar dos anos, principalmente dentro do casamento, nós deixamos de ter o toque, de acariciar o outro, de ter e dar atenção ao outro. Você entende? Nós começamos a limitar isso somente a um momento do dia, a uma ocasião da vida. E às vezes até com nossos filhos. Os filhos vão crescendo, a gente já não tem mais aquele cuidado de abraçar, de sentar no colo, de fazer cafuné, de fazer cosquinha. A gente não tem mais esse contato físico. E isso, querendo ou não, vai nos distanciando. Daqui a pouco está lá no quarto, não vai lá nem falar, já manda mensagem. Ah, não vou lá não, vou mandar uma mensagem aqui. Eu sei que está com o telefone na mão, bora jantar. Perde-se a ligação do relacionamento físico, do contato um com o outro. Amém, irmãos? E isso não é saudável.
Não é saudável, por quê? Porque as pessoas de fora, elas vão ter contato com a gente. E homens que não abraçam a esposa, abraçam outra mulher na rua, no trabalho, onde se relacionam. Por quê? Porque a outra vem, olha que legal, e aí abraça. Mas a de casa não tem mais o mesmo contato. Você entende? Abraça homens na rua, mas não abraça os filhos. E quando nós perdemos essa ligação, nós perdemos o limite de proteger aqueles que são nossos e de resguardar para longe aqueles que não convém adentrar aos passos da nossa família. Amém, irmãos? Porque se nós começamos a nos relacionar mais com os de fora do que com os de dentro, nós desprovemos de proteção os de dentro e damos limite para entrar para quem não era para entrar. Não é para ver no meio de um cônjuge amigos mais íntimos que o cônjuge. O marido não pode ter um amigo ou uma amiga mais chegada do que a sua esposa. Da mesma forma, a esposa não pode ter uma amiga mais chegada do que o seu marido. Por quê? Porque ninguém deve conhecer mais o cônjuge do que o outro. Amém, irmãos? Porque o cônjuge, o casamento trata de uma só carne mais. Não são mais duas. Fala de alguém que se tornou um com o outro. E um em todos os sentidos. Aleluia. E quando eu olho para esse relacionamento de paredes, de ventos que sopram, e às vezes afastam nossos filhos, é por falta de relacionamento. Em que fora de casa, nossos filhos encontram bons amigos, parceiros. E se não forem bons amigos e bons parceiros, eles vão se perder. Porque eles romperam com o limite do nosso relacionamento, com o limite do nosso contato, do nosso abraço. Você entende, irmão? Ultrapassaram o limite do nosso abraço. Murilo chega de Castanhal e eu agarro no pescoço dele. Glória chega em casa e eu agarro ela. Por quê, irmãos? Porque são meus filhos. Nós precisamos nos relacionar, manter sempre as paredes de pé, manter sempre os limites que protegem os nossos e que afastam aqueles que nós não queremos dentro de casa. Amém, irmãos? Nessas mesmas paredes que limitam proteção e limitam também limites de paredes para afastar daqueles que não podem, ali dentro desse ambiente, desses limites, nós podemos perdoar e ser perdoados. Dentro desse ambiente, desse relacionamento, em que perdoamos, abraçamos e somos também abraçados, perdoados. Aleluia. Quando nós brigamos, quando nós intrigamos com alguém que a gente menos quer, é que ele nos toque. Não encosta em mim. Não chega perto de mim. Eu não quero estar nem perto daquela pessoa. Por quê? Porque ela não quer ter relacionamento. Diga misericórdia. E Provérbios 14, 29, fala de um homem, fala de uma expressão que nós precisamos ter. Vamos ler junto? O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Repita comigo novamente: o homem longânimo é grande em entendimento. E o que é entendimento? É perceber quando eu preciso abraçar. É perceber quando eu preciso trazer para perto. É perceber quando eu estou muito longe, o relacionamento anda muito distante. É perceber que eu preciso tirar mais tempo e dar mais atenção para aqueles que estão precisando dentro da minha casa. Os irmãos estão me entendendo bem? É perceber sinais, é estar atento aos sinais que a nossa casa dá, irmãos. De que coisas estão transbordando e podem estar querendo abalar as estruturas, o fundamento daquela casa. Chuvas estão caindo sobre a mente dos filhos, da esposa, do marido, e que eu preciso trazer para mais perto.
Entendimento. Agora entenda por quê. Eu fiz questão de destacar esse homem, e aí eu botei o homem para ficar mais clássico para a gente, ser humano, longânimo. Porque a gente precisa ser, irmãos, dentro da nossa casa, muito mais longânimo do que fora. A nossa paciência, a nossa longanimidade, ela precisa ser trabalhada primeiramente dentro do nosso lar, nos nossos relacionamentos mais íntimos. Amém, irmão? É dentro de casa que a gente tem que ser longânimo. Lá de fora é semeadura. Mas dentro de casa, irmãos, o nosso lar, no ambiente que nós amamos e cuidamos e devemos cuidar, nós precisamos ser longânimos. Ser paciente com os filhos, paciente com o cônjuge, ser longânimo, sabendo que não está bem. Pode estar enfrentando desafios e eu, como um homem longânimo, vou ajudar. Aleluia! Ajudar por quê? Porque eu tenho entendimento. E eu volto para Mateus 7, 24 e 25. Se eu ouço e não obedeço, eu estou decaindo, falindo, sendo derrotado nos desafios dentro da minha casa. Porque coisas vão abalar, vão transbordar. Coisas externas, elas vão bater na porta, vão bater na parede. E elas precisam encontrar paredes firmes, alicerçadas, para resistir, para coisas de fora permanecerem fora e não entrarem para dentro de um relacionamento. E aqueles que estão dentro se sentirem guardados, protegidos. Aleluia! Você percebe que Jesus, ele usa analogias em todo o Evangelho, falando sobre essa expressão de família, essa expressão de cuidado, porque ele diz, quando ele olha para Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha, quero te pôr debaixo das minhas asas, cuidar de você. Fala de expressão de relacionamento, de pôr limites. Aleluia, irmãos. E eu sei que paredes e limites são coisas que, infelizmente, tem gente que tem dificuldade com isso. Eu sei que pessoas que foram criadas sem limites têm dificuldade de entender isso como proteção. Você entende? Tem pessoas que têm dificuldade de entender que limites são para nos proteger, não para nos limitar ao ponto de querer fazer o que quiser. E eu sei que tem crianças que cresceram assim, sem limites. Fazia o que quer, errava, caía, sem limite de dizer a alguém: não faça isso. Não faça isso. Não vá por esse caminho, porque eu já sei que a consequência é ruim. Sem limites. E todo limite da parte de Deus é uma proteção para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vou repetir: todo limite da parte de Deus para nós é proteção. Quando ele estabelece limites para dentro do casamento, que o leito ele precisa ser sem mancha e sem mácula, que não pode ter uma terceira pessoa, é porque ele quer nos proteger. Quando ele diz que os pais precisam ensinar os filhos e cuidar dos filhos, corrigir os filhos quando necessário, é porque limites protegem. E a gente sabe que filhos sem limites vão trazer vergonha e tristeza para os pais. Ou não sabemos disso? Sabemos. E Deus estabeleceu isso, irmãos, para nos proteger. Menino, não mete o dedo na tomada. Vai meter o dedo, pegar choque de teimoso. Mas ouviu que havia limites. Ele sabia que havia limites de proteção para a vida dele. Quando nós lemos os 10 mandamentos que Deus descreveu a Moisés, não era porque Deus era ruim, porque cada mandamento que dizia não faça isso era uma proteção. Era um limite de nos guardar do homem mau, do homem ímpio, daquele que iria devorar a nossa vida. Aleluia, irmãos? Porque todo homem desobediente à palavra de Deus, ele tem o seu lar edificado na areia. Pode ouvir, ser cheio do conhecimento da palavra, mas se ele não obedece, a sua casa é frágil. A sua vida é frágil. Tudo derruba, tudo destrói, tudo arruína aquilo que ele tem
Deus entregou uma família e vai pelo ralo, porque ele não tratou dos fundamentos, o pé dele não estava firme, a sua cabeça não estava protegida com Jesus como o governo da sua vida, ele não tinha limite nos seus relacionamentos, todo mundo tinha alcance a ele, e ele sucumbiu, levando junto a sua família. Diga misericórdia. E eu lhe digo e reafirmo mais uma vez para a gente orar, todos nós vamos enfrentar esses 3 desafios. Todos. Se vamos permanecer de pé diante das chuvas, dos rios que vão transbordar, das águas que vão transbordar e dos ventos que vão dar contra a casa, vai depender exclusivamente se nós somos obedientes à palavra de Jesus. Amém? A palavra de Deus tem ensinamento para todos os maridos de como cuidar da sua esposa. Tem ensinamentos para todas as esposas de como cuidar dos seus maridos, de como cuidar dos seus filhos, de como ensinar os seus filhos, de como corrigir seus filhos, porque nossos filhos também precisam de correção. Amém, irmãos? Todo pai que não corrige seu filho não o ama. A correção é a expressão de amor. Se você não determina limites e correções para o seu filho, você não ama seu filho. Não ama. Deus nos ama, você crê nisso? Por isso que Ele nos corrige. Por isso, de vez em quando, a gente está com a ponta da orelha vermelha. Vem cá, menino, vem cá. Chega a tosse assim, né? Vem cá. Porque Deus nos ama. Aleluia. Só que se a nossa mente não entende isso, se a nossa mentalidade não é governada por Cristo Jesus, nós achamos que isso é maldade e não amor. E todo homem que não entende a correção como amor, não aceita ser corrigido. É um rebelde a ponto de nascer, ponto de ser gerado, quando corrigido. Diga misericórdia, pastor. Precisamos ter cuidado com esses desafios. Cuidar dos limites contra o vento, contra aquilo que vai soprar em nossa casa. Amém? Colocar bem e estabelecer quem governa, quem cobre o nosso lar, cabeça. Tem até uma imagem, não sei se o Jonas consegue achar, uma imagem que tem um guarda-chuva, e aí tem Deus, Cristo, o marido de baixo, e mais embaixo a esposa e os filhos. Eu me lembrei dessa imagem hoje de tarde. Não sei onde é que tem não, mas tem por aí. Depois eu ponho lá para os irmãos verem isso. Por quê? Porque fala de proteção contra a chuva, contra aquilo que vai querer atacar nossa mente, os nossos pensamentos. Aleluia, irmãos. E precisamos estar protegidos contra isso. E, claro, não o mais importante, o fundamento é muito importante. Porque quando as coisas transbordarem naquilo que nós não estamos vendo, brotando de baixo para cima, o que vai nos fazer permanecer é onde nossos pés estão firmados, ou na rocha, ou na areia. Seremos provados em nossa fé? Claro que seremos. Seremos experimentados em nossos fundamentos, na nossa fé em Cristo Jesus? Claro que seremos. E vamos demonstrar isso obedecendo aos seus mandamentos. Amém, irmãos? Não tem como você revelar, preste atenção nisso, por favor. Não tem como você revelar o seu fundamento sem obediência à palavra de Deus. Você quer revelar o seu testemunho de vida dentro da sua casa? Obedeça aos mandamentos de Deus. Obedeça. Por quê? Porque quando você revelar obediência, você está testemunhando da sua vida e da vida de Deus fluindo em você. Amém? A mulher sendo sábia, obedecendo a palavra de Deus. O homem sendo temente, obedecendo a palavra de Deus. Os filhos sendo obedientes, obedecendo a palavra de Deus. Dentro de casa, rapaz, meu filho é tão obediente. O que aconteceu? Jesus. Minha esposa mudou, o que aconteceu? Jesus, é fundamento. Meu esposo mudou, rapaz, da água para o vinho, glória a Deus, o que aconteceu? Jesus, fundamento, homem que obedece a palavra. Amém, irmãos? Homem que obedece a palavra, testemunha dentro de casa. Mulher que obedece a palavra, dá testemunho dentro de casa.
Filhos que obedecem a palavra dão testemunhos aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Por quê? Porque o fundamento mudou. E automaticamente isso vai manifestar fora. Aleluia. Podemos orar? Deixa os dois brigarem ali, caçando uma imagem. Fique de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Eu sei que tem essa imagem aí, depois você encontra. Como anda o seu fundamento? Como andam os seus pés? Onde eles estão firmados? Se não adianta dizer para mim que seus pés estão em Jesus se você não obedece a Jesus. Não adianta você dizer para mim que seus pés estão na palavra se você não obedece a palavra. Não adianta dizer para mim que seus pés estão sobre a rocha se tudo abala você. Tudo te derruba. Não adianta dizer isso para mim. Porque o que vai revelar se nossos pés estão na rocha é a nossa obediência. É permanecer, mesmo no meio da chuva, mesmo com os ventos soprando, mesmo com as águas transbordando, eu permaneço de pé. Por quê? Porque eu obedeço aquilo que eu aprendi. Aquilo que Deus tem me ensinado, eu obedeço. Aleluia. Aí, Cristo, marido, esposa e filhos. Maravilha de Deus. Cobertura, telhado, cabeça, guia, governo, proteção. Amém? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e sobre essa pessoa que está em Cristo não há condenação. Por quê, pastor? Porque ele está protegido. Protegido. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Você tem enfrentado algum desses desafios? Desafios que falam de limites, das paredes. Você tem sido açoitado pelos ventos em seu relacionamento, abraçado ou deixado de abraçar, perdoado ou deixado de perdoar. Você tem sido um homem longânimo, uma mulher longânima dentro da sua casa, levantando e estabelecendo limites, protegendo aqueles que estão perto e afastando aqueles que estão longe. Você tem sido esse homem que tem resistido ao vento que sopra contra a sua casa. A sua casa tem cobertura contra as chuvas. A sua mente tem proteção contra os pensamentos malignos que Satanás coloca em sua mente, dizendo que a sua casa não é boa, sua esposa não é boa, seus filhos não são bons. Por que permanecer casado se você não está feliz naquilo? E a mente vai sendo chicoteada diariamente com muitos pensamentos. E o seu fundamento? Se as coisas transbordarem, se as águas transbordarem, vão derrubar você? Ou você vai demonstrar na sua obediência aquilo que você tem aprendido de Deus? Suas raízes estão em Cristo e você manifesta isso obedecendo todos os dias. Como andam os seus desafios? Você tem sido um vencedor em seus desafios? Ou você tem sido derrotado pelos desafios dentro da sua casa? Como você tem passado por esses desafios? Mais que vencedor, ou derrotado, e outras vezes derrotado, e outra prova, derrotado. Como nós temos passado? Como nós temos enfrentado esses 3 desafios em nossa casa? Obedecendo e permanecendo, ou desobedecendo e sendo destruído em nossa família? Como anda a sua casa? Desafiados seremos, mas se obedecermos, permaneceremos de pé. A nossa família permanece de pé, a nossa casa permanece de pé. Pai Santo, independente de transbordar as águas, independente da chuva que cai, independente do vento que sopra contrário
a uma família estabelecida e obediente, temente. Nós queremos obedecer a tua palavra. Nós queremos nos manter debaixo do teu guarda-chuva, nós queremos nos manter debaixo da tua guarda, e isso só é possível se obedecermos a tua palavra. Palavra esta que confronta o homem a amar a sua esposa, a ter paciência com a sua esposa, a ser um homem que ame como Cristo amou, a ser um homem que tem a sua vida íntegra com ela. Por quê? Porque senão as suas orações são impedidas, e ele sabe que precisa cuidar bem da sua casa, ele sabe que como homem, ele precisa pôr limites, pastorear o coração da sua esposa, abraçá-la, dar carinho a ela, manter o seu relacionamento dentro dos seus braços, para que nada e nem ninguém roube o tesouro mais precioso que o Senhor tem nos dado, que é a nossa família. Ó Pai, nos faz, como homens sábios e prudentes, levantar muros que protejam nossa família, nos faz levantar muros que ponham limite a outras pessoas que possam adentrar o nosso relacionamento, com fofocas, com intrigas, com palavras que podem dilubriar, ó Pai, nosso cônjuge e nossos filhos. Nos faz, ó Pai, como bons construtores, edificar muros que protejam nossos filhos, que protejam nossas esposas, que protejam nossos cônjuges de todo o levante das trevas, que sopra contra a nossa casa, que lança dardos sobre a mente de cada um deles, e que nosso firme fundamento esteja em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o nosso firme fundamento não esteja simplesmente no conhecimento ou naquilo que ouvimos, mas naquilo que fazemos, naquilo que praticamos, naquilo que obedecemos, Pai. Porque não adianta saber que precisa amar e não amar. Não adianta saber que precisa perdoar e não perdoar. Não adianta saber que precisa ser paciente e não ter paciência. Não adianta saber que precisa ser longânimo e não ter longanimidade. Não adianta saber que eu preciso obedecer a meus pais e não obedecê-lo. Eu vou estar me enganando. Porque no primeiro vento, na primeira chuva, na primeira vez que transbordarem as águas, a minha casa vai cair. Meu lar vai ser destruído. Meu testemunho de crente será destruído por falta de obediência à palavra de Jesus. Que o Senhor nos livre da queda. Que o Senhor nos livre dos tropeços. Que Ele torne a minha vida e o seu lar mais e mais fortes, resistente aos ventos, resistente às chuvas, resistente ao transbordar das águas. Que a nossa casa esteja mais e mais alicerçada em obediência, porque essa é a raiz que nos fará permanecer de pé diante dos desafios que o nosso lar vai enfrentar. Eu creio nessa palavra e eu quero orar abençoando a sua vida, que o Espírito de Deus lhe fortaleça, que o Espírito do Senhor repouse sobre a sua mente, trazendo o governo de Cristo, e que Ele lhe faça um homem de entendimento, para proteger o seu lar, para pôr limites em sua casa, e que você tenha um lar edificado, consolidado e resistente aos desafios que toda casa vai enfrentar, que toda família vai enfrentar, mas que enfrentando elas, a sua vida e a sua casa permaneça de pé, porque você é um homem temente ao Senhor, que ama ao Senhor e obedece a sua palavra. Que Ele guarde a sua vida e o seu lar, que Ele guarde a sua mente e o seu coração, que a paz do nosso Senhor Jesus, que a alegria do Espírito Santo seja abundante sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Ele leve você em paz e lhe dê ainda essa noite uma noite de descanso, uma noite de paz e segurança. Que Ele seja com a sua mente, com o seu coração, e você viva para o louvor da glória de Deus dentro da sua casa, vivendo em obediência à palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, abrace seu irmão aí antes de ir, e até
domingo à noite, 6 da tarde, se Deus assim nos permitir.